Vamos lá, família, comentar sobre esse empate 0-0 entre Vitória e Bahia, o clássico Bavi, clássico 500, que terminou sem gols, mas existem algumas coisas que a gente precisa ressaltar nesse jogo. Você enxerga com um copo meio cheio ou um copo meio vazio? Existem dois parâmetros aí. Se a gente for comparar em relação à performance, eu particularmente enxergo esse jogo com um copo meio vazio, porque eu não gostei da forma que o Vitória se comportou contra o Bahia, de uma forma acuada, baixando totalmente as linhas, entregando a bola para o adversário. Eu até falei aqui na análise pré-jogo que o Bahia se sente, que o Vitória poderia até deixar o Bahia jogar da forma que gosta de jogar, mas não deixar com que o Bahia se sentisse à vontade. Vitória não poderia ser um time acuado, e foi o que aconteceu. Por isso o Bahia dominou praticamente o primeiro tempo todo. O Vitória, por ter uma defesa bastante competente e por ter um goleiro como o Lucas Arcanjo, que cresceu na partida, que para mim foi o destaque do Vitória, não tem outro a não ser ele. Não é à toa que ele foi o melhor do jogo. E a gente sabe que quando o goleiro é melhor do jogo, infelizmente, é porque alguma coisa aconteceu, porque a defesa da gente falhou. Não só a defesa, porque a defesa de um time começa lá no ataque. E eu tenho algumas coisas, algumas ressalvas para falar em respeito de jogadores aí, cara. Primeiro, que o meio-campo do Vitória jogando com Wellington Rato, Ronald e Gabriel Baralhas. Só tinha um jogador de marcação, que era Gabriel Baralhas. Ronald é até um volante que tem uma boa construção de jogadas, mas a marcação não é a característica principal dele. A gente sabe disso. E o Wellington Rato é um jogador que aparentemente está fora de forma. Eu não sei se é a TV que deixa ele assim, mas dá para perceber que o jogador tá com sobrepeso aí, velho. E se tiver assim, não tem condições de pôr um cara para jogar, ainda mais de um Bavi, com o Mateuzinho à disposição. Eu não sei se Carpini estava ressabiado de Mateuzinho machucar, porque está voltando de lesão e tal, mas não teve condições. O meio-campo do Bahia envolveu o Vitória. Envolveu, cara. Dominou. Vitória não teve, só teve, para não ser injusto aqui, uma oportunidade com o Fabri que, meu Deus do céu, não se perde um gol daquele, né, cara? Não pode perder um gol daquele. Se ele levanta a cabeça, olha para o lado, ele vê um companheiro livre para poder dar o passe, mas chutou meio desequilibrado, porque ainda estava em disputa com o zagueiro Canu do Bahia, e aí chutou torto, a bola foi para fora. Poderia ser o gol da partida, Eu tenho que te falar também de alguns jogadores como o Janderson, que para mim foi um jogador inerte. Ele tinha a função de prender um pouco mais a bola lá na frente, mas pouca coisa fez no jogo, batendo cabeça, ele, Fabri, lá no ataque. Eu acho que não funcionou o meio-campo do Vitória no primeiro tempo, muito tão pouco o ataque. A defesa, mais uma vez, tentou ser sólida, mas também sofreu, porque não tem como, Não existe defesa infurável. Mas que bom que o Vitória suportou toda a pressão do primeiro tempo do rival. No segundo tempo, com a entrada de Mateuzinho, com a entrada de William Oliveira, de Claudinho, e com, vamos se dizer também, o cansaço do time do Bahia, porque é um time que corre muito e os jogadores ainda não estão no seu auge físico, é preciso ressaltar isso, o Vitória cresceu. O Vitória conseguiu equilibrar as ações, conseguiu envolver também o Bahia em alguns momentos, trocando passes, mas de forma muito burocrática. Eu vi muita gente nos grupos de WhatsApp, inclusive do Geração Colossal, falando para tirar Jandas, falando para tirar a Fabri. Porém, o banco do Vitória, cara, quando a gente olha à disposição, tinha 3 jogadores que, para mim, na minha visão, não iriam desequilibrar a partida. É claro que eu queria que Janderson saísse, mas aí você olha para o banco, você vê um Carlos Eduardo, você vê Osvaldo e Bruno Xavier.
eu não tinha expectativa nenhuma de que algum desses jogadores poderia fazer diferença nessa partida. Ah, Lúcio, tudo pode acontecer? Sim, tudo pode acontecer. Até o próprio Janderson, que estava mal, poderia pegar uma bola e fazer o gol. Futebol é assim. Acontece as coisas de uma hora para outra. Mas foi isso que aconteceu. Entrou Osvaldo, entrou Carlos Eduardo e nada aconteceu. O meio-campo do Vitória melhorou, diga-se de passagem. Teve mais troca de passes. Mateuzinho voltando, sendo aquele jogador de arraste que controla mais a bola. Claudinho também deu uma qualidade a mais. Inclusive, eu vou fazer uma crítica aqui construtiva a Carpini. Por que Claudinho é banco para Cáceres, hein? Eu não consigo entender isso, cara. Outra coisa também que eu esqueci de ressaltar, mas eu vou falar. No lado esquerdo do Vitória, no primeiro tempo, estava um buraco terrível. Vitória sofrendo demais com Ademir aquele lado ali. Hugo deixando buracos. Não já basta ter Cáceres, que é um jogador que avança bastante, não tem a recomposição boa defensiva, ainda tem Hugo que consegue ser pior defensivamente. Carpini até que ajustou isso no segundo tempo, mas Hugo precisa recompor melhor, precisa se posicionar melhor. O lateral não é só aquele que apoia o ataque, o lateral é o primeiro defensor, são os primeiros defensores. Então, a prioridade é marcar, depois apoia o ataque. E eu não vejo isso em Hugo. Precisa melhorar porque até então só temos ele, né, para essa posição aí. E provavelmente vai ser utilizado como titular nos próximos jogos até que o Vitória contrate outro lateral esquerdo. Porque a gente sabe que a situação de Lucas Esteves aí provavelmente não terá volta. Mas complicado. No mais, eu posso olhar o copo meio cheio porque não perdemos para o rival. Não perdemos, empatamos, continuamos líderes. Então, existe um equilíbrio nisso aí. Fico chateado pela performance da equipe, fico feliz porque empatamos e não perdemos. Eles também ficaram felizes. Eu vi a torcida deles comemorando o empate, pô. Aplaudindo, comemorando o empate. Por que a gente não pode ficar feliz com o empate? Não vou dizer nem que é dentro da casa deles, porque ali eles não têm casa, né? É campo neutro. Mas a torcida estava toda a favor deles. Não tinha torcedor do Vitória lá. Enfim, eu acho que Carpini precisa entender o que é um clássico Bavi, precisa melhorar em alguns aspectos. É claro que é o começo, é claro que é o primeiro clássico. Foi importante o Vitória não perder, mas é claro que a gente quer sempre ver o nosso time desempenhando o melhor futebol. Eu sei que, tecnicamente, os jogadores do Bahia são melhores, mas o que faz o Vitória se igualar é na vontade, é na raça, é no físico. E hoje eu não vi muito isso. Hoje eu vi o Bahia muitas vezes se sobrepor. Para o segundo jogo no Barradão, eu espero que isso não aconteça, que o Vitória esteja um time mais encaixado, mais encorpado e consiga ganhar. É o que a gente espera, até porque a tendência é que seja finais Bavis, né? 2 jogos. E pelo andar da carruagem, o Vitória vai ter a vantagem de jogar o segundo jogo no Barradão. Esse foi a minha análise, o que é que eu penso a respeito desse jogo, né? Que bom que foi um empate, porque eu vi em alguns momentos o Vitória perdendo. Eu não queria que isso acontecesse, porque perder para esse time, para essa torcida, Deus me livre. Mas, enfim, o que é que você achou da partida? Você tem a mesma visão que eu? Você acha que o empate foi bom, tá de bom tamanho e tal? Quero saber a sua opinião. Não esqueça de deixar o like também, que eu não pedi no começo do vídeo, mas eu quero saber a sua sincera opinião sobre tudo isso que você viu e ouviu deste vídeo. Quem foi o melhor da partida e quem foi o pior? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!